Bom, vamos tentar entender agora, né, sobre o documento que a gente pretende alcançar, né, que é o documento de habilitação, tá bom? Então aqui a gente vai passar por algumas etapas onde a gente vai compreender um pouco melhor esse documento, o que é que contém nele e o que é que ele é capaz, né, de produzir de informação para quando a gente precisar utilizar, a gente saber a forma adequada, tá bom? Então vamos lá, vamos seguir. Primeiramente, né, a nossa habilitação ela tem um nome, né, uma forma como ela costuma ser chamada, né, e é CNH. CNH é uma sigla que abrevia, né, Carteira Nacional de Habilitação, tá? Então, sempre que você gira aí CNH, 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 saiba que a gente está falando da nossa habilitação, tá bom? Então, vamos lá. A nossa CNH, ela contém algumas informações que são cruciais para que as pessoas, tanto autoridades de trânsito ou outras pessoas qualquer, saibam o que é que a gente pode ou não pode pilotar. Então, para que a gente seja entendido sobre aquilo que a gente pode ou não pilotar, a gente tem dois tipos diferentes de situações. Temos as categorias e temos as autorizações, tá? Observe que a palavra categoria, né, tem a letra CAT aí, né, as iniciais CAT, que estão em amarelo, tá? Isso porque a abreviação de categoria é CAT. Se porventura vocês encontrarem algo na prova ou em algum outro local se referindo ao trânsito e tiver o CAT, normalmente é categoria, tá? Então vamos lá. Existem várias categorias de veículos e em cada uma dessas categorias você consegue dirigir um grupo de veículos. Então as categorias elas podem ser do tipo A, B, C, D ou E, tá bom? Então essas são as categorias possíveis. A categoria a gente consegue pilotar moto de forma em geral, qualquer tipo de moto. A categoria B, a gente consegue pilotar carros, tá? Só que a gente não consegue pilotar todo tipo de veículo de quatro rodas. Quando a gente fala de carros, são normalmente veículos leves. A categoria C, a gente já pode pilotar caminhões, tá bom? A categoria D, a gente pilota ônibus e outros veículos de passageiros. E a categoria E é para a gente pilotar carretas, sabe? Aqueles veículos que são articulados, que normalmente costumam puxar outro veículo, tá bom? Então, o que acontece? A principal diferença entre as categorias e as autorizações é que com uma dessas categorias eu consigo dirigir um grupo de veículos, tá bom? E quando eu tenho uma autorização, eu só consigo dirigir um veículo específico, tá bem? Então, vamos dar o exemplo da categoria A, por exemplo. Na categoria A, se eu tiver essa categoria na minha habilitação, eu consigo pilotar qualquer tipo de moto, tá? Eu consigo pilotar motos baixas, motos altas, motos mais largas, motos de maior potência, de menor potência. Não importa o tipo de moto, eu posso pilotar com a categoria A, que é uma categoria para todos os tipos de moto. Quando eu falo da ACC, que é uma autorização, tá? Se trata de uma licença para um tipo de veículo de uma classe, tá? Ou seja, eu não piloto todos os veículos daquela classe, eu piloto apenas um tipo de veículo. E a ACC te permite pilotar um tipo de veículo das motos, ou seja, existe um tipo de moto que você pode pilotar com a ACC, que é justamente o ciclomotor. Como o próprio nome diz, a ACC é uma autorização de condução de ciclomotor, tá bom? Então eu só posso pilotar ciclomotores. Mas afinal de contas, o que é um ciclomotor? Ciclomotor é uma moto que ela tem baixa potência. É uma moto que ela pode ter até 50 cilindradas, tá? Acima disso, eu já não posso mais pilotar com a ACC. Eu tenho que ter a categoria A. Então, a categoria A me permite pilotar qualquer moto, independente da potência, independente de qualquer restrição. Porém, a ACC, que é uma autorização bem limitada, só me permite pilotar as cinquentinhas, que são os ciclomotores. Nada que seja mais potente do que uma cinquentinha não pode ser pilotado com a ACC, tá bom? Então, a principal diferença entre uma categoria e uma autorização é que a categoria você pode pilotar uma infinidade de veículos que se enquadram dentro daquela categoria. E uma autorização você só pode pilotar um veículo específico, limitado àquelas condições, tá? Não é todo um grupo de veículos que você pode limitar, o que você pode pilotar. Você está limitado aí, né, a uma pilotagem bem restrita, tá bom? Então essa é a principal diferença entre categorias e autorizações, né?
No uso prático, tem a ver com a quantidade de veículos que você pode pilotar, tá bom? Então vamos lá, compreendido, né, as diferenças entre uma categoria, que te permite pilotar um grupo vasto de veículos, né, e uma autorização que te limita a um tipo de veículo, a gente vai seguir para compreender outros aspectos, tá? Existem dois grupos principais de veículos, né, que a gente, para poder pilotar, precisa aí de algumas classificações na nossa habilitação. Existe um grupo de veículos de 2 rodas, existe um grupo de veículos de 4 rodas, tá? O grupo de veículos de 2 rodas, ele pode ser pilotado por quem tem as seguintes opções. A ACC, né, que pilota ciclomotor, que consequentemente é um veículo de 2 rodas, porém ele tem baixa potência, tá? A categoria A, que permite você pilotar qualquer veículo de 2 rodas independente da potência, inclui também os ciclomotores, tá? E temos os veículos de 4 rodas, que a gente tem agora 4 classificações diferentes para veículos de 4 rodas, tá? Temos 4 categorias diferentes. Temos a categoria B, que é para a gente começar pilotando os veículos leves. Depois temos a categoria C, que permite a gente pilotar veículos de carga. Temos a categoria D, que permite a gente pilotar ônibus, micro-ônibus, vans escolares e outros veículos de passageiros. E temos a última categoria, a categoria E, que permite a gente pilotar carretas, né? Aqueles caminhões gigantes que são articulados, que normalmente eles têm 2, 3 vagões aí. E depois a gente vai entender mais sobre isso, tá bom? Aqui a gente tem uma coisa muito importante para observar. Observe que esses grupos eles são diferentes, eles não se misturam. Quem tem alguma habilitação para pilotar veículo, né, de 4 rodas, não pode pilotar veículo de 2 rodas. Quem tem alguma habilitação que permita a pessoa pilotar veículos de 2 rodas, não pode pilotar veículo de 4 rodas, a menos que a pessoa seja habilitada nos 2 grupos, que ela tenha alguma habilitação do grupo de 4 rodas, com alguma habilitação do grupo de 2 rodas. É possível isso? Sim, é plenamente possível, e a gente vai entender já já. Olha só, eu deixei uma nota aqui do lado, né, que fala sobre a classificação das categorias, que é quando a gente vai aumentando, né, e vai subindo cada um dos degraus de categoria. Então, se tiver a mesma característica, né, as categorias maiores elas vão incorporando as menores. Ou seja, a gente tem 2 características aqui. Temos um grupo aqui de 2 rodas e outro grupo de 4 rodas. Então, dentro do grupo de 4 rodas, se eu migrar de categoria, se eu sair da B e for para C, então eu avancei para uma categoria maior. Isso significa que, ao chegar na categoria C, eu agora piloto 2 tipos de veículo. Eu posso pilotar veículos de carga e também veículos leves. É justamente isso que quer dizer essa nota aqui. Quando eu vou avançando as categorias, eu vou pilotando tudo aquilo que eu já pilotava antes e mais outras opções, tá bom? Quando eu chego na categoria D, que é a categoria de passageiros, então agora eu piloto 3 categorias. Eu piloto a categoria leve, a categoria de carga e também a categoria de passageiros. Deu para entender? Então toda vez que a gente avança um degrau, a gente vai incorporando aquilo que a gente já pilotava antes. A gente não perde, a gente acrescenta, tá bom? A mesma coisa acontece quando chegamos aqui na última opção, que é a categoria E. Quem tem essa opção aqui consegue pilotar todas as outras. Consegue pilotar a categoria B, a categoria C, a categoria D e também a categoria E, que são os veículos combinados, né? Aqueles veículos de grande porte articulados, tá bom? Então, para que fique claro esse entendimento, toda vez que a gente vai avançando as classificações das categorias, a gente vai incorporando, a gente vai pilotando cada vez mais, tá bom? Note que mesmo avançando, a gente não pilota a categoria do grupo diferente, tá? Embora a letra B seja uma letra que é superior à letra A, mas existe um grupo diferente, tá? Então, dentro do grupo de 4 rodas, essa regra serve. À medida que eu vou subindo as classificações, eu vou pilotando outros veículos de 4 rodas. Mas não serve para o grupamento anterior, que é o grupo de 2 rodas, tá bom? Então, nada de imaginar que porque a gente tem a categoria B, a gente também é capaz de pilotar a categoria A. Isso não acontece porque a categoria A é de outro grupo, é do grupo de 2 rodas, tá bom? Então, observe mais uma vez essa nota aqui que diz, ó, tendo as mesmas características, ou seja, pertencendo ao mesmo grupo,
Quando a gente vai para uma categoria maior, a gente incorpora a menor, tá bom? Então essa regra só vale dentro do mesmo grupo, com um grupo diferente não vale, tá joia? Então vamos lá, vamos avançar um pouco mais no nosso entendimento. Na nossa habilitação, nós podemos combinar duas opções, e essas duas opções de categorias podem ser uma de cada grupo. Então eu posso ter uma opção do grupo de 4 rodas e uma opção do grupo de 2 rodas. Ou seja, eu posso pilotar algum veículo de 4 rodas e algum veículo de 2 rodas também. É justamente o que quer dizer essa terceira nota aqui, ó. Podemos combinar qualquer opção de 2 rodas com qualquer opção de 4 rodas, tá bom? Ou seja, se eu sou uma pessoa que quero pilotar carro e moto, eu posso ter uma única habilitação com a categoria A para moto e também categoria B para carro. Então a minha habilitação vai ter lá categoria A, B. Ou seja, eu posso pilotar a moto, que é do grupo de 2 rodas, e o carro, que é do grupo de 4 rodas. A mesma coisa acontece se eu, por exemplo, quiser pilotar ônibus e moto. Então eu tenho que ter uma categoria D para poder pilotar veículos de passageiros e uma categoria A para poder pilotar veículos de 2 rodas. Então, nesse caso, a minha habilitação teria que ser AD de dado, tá bom? Para poder pilotar motos e pilotar ônibus. Deu para entender esse contexto? Eu espero que sim, né? É um contexto que não é difícil de entender. Os grupos, né, são separados por veículos de 2 rodas e 3 rodas e veículos de 4 rodas ou mais, e eles não se misturam. Se eu quero pilotar algo de um grupo e também algo do outro grupo, eu tenho que ter uma categoria de cada um deles, tá bom? Não dá para eu ter a categoria C, por exemplo, e imaginar que eu posso pilotar moto, né? Não dá, porque a categoria de moto pertence a outro grupo, tá bom? Então é esse entendimento. Dentro do mesmo grupo, você vai avançando categorias e pilotando cada vez mais, mas isso não vale para o grupo diferente. Joia? Bom, seguindo com essa explicação, agora que a gente já entendeu como é que funciona o avanço das categorias, vamos entender sobre a habilitação, né? A gente vai entender um pouquinho sobre os dois possíveis documentos de habilitação que a gente vai ter aí que entrar em contato com eles, tá? O primeiro deles é a permissão para dirigir. A permissão para dirigir também é chamada de PPD, que é uma abreviação do nome Permissão para Dirigir. A principal característica da PPD é a validade dela. Ela é uma habilitação normal, ela é idêntica à Carteira Nacional de Habilitação, porém a validade dela é de 1 ano. Na sua PPD, você vai encontrar a categoria que você pode dirigir, ou no caso a autorização, né, se você tiver uma ACC, tá bom? E essa PPD, ela é popularmente conhecida como uma habilitação provisória, né, uma carteira provisória, que as pessoas chamam. Ela é chamada por esse nome porque ela dura justamente 1 ano, tá bom? Então, por ela durar 1 ano, ser um período curto, ela é chamada de provisória. Mas fiquem atentos, porque provisória não é um termo técnico, é um termo popular. Se cair algo na prova perguntando algo sobre a primeira habilitação, que tem uma validade de 1 ano e que você recebe ela logo após concluir, né, as etapas da autoescola e ser aprovado, você não vai marcar a opção provisória. Você vai procurar alguma opção na prova que tenha escrito lá permissão para dirigir ou PPD, que é uma abreviação, tá? Então, nada de utilizar termos populares para responder a prova. A gente tem que responder com termo técnico, tá bom? E pode cair alguma questão nesse sentido, porque às vezes tem uma casquinha ou outra de banana que tem lá, né, para confundir o usuário, né? Ou para de repente fazer o usuário marcar a opção errada, tá bom? Então, provisório é um nome popular, mas o nome correto é permissão para dirigir ou PPD, tá bom? Depois que você passar 1 ano com a sua PPD, ela vai vencer, porque vai acabar a validade dela de 1 ano, e aí você vai receber a sua habilitação, que a gente chama ela de definitiva. No fim das contas, é idêntica à PPD, só que ela tem uma validade maior, tá bom? Então, chega o momento que você recebe a sua Carteira Nacional de Habilitação. A Carteira Nacional de Habilitação, a gente já viu anteriormente, ela é chamada de CNH, que é uma abreviação do nome dela, tá bom? E ela pode ter uma validade de até 10 anos, tá bem? E ela é popularmente conhecida como definitiva. As informações que tem nela são as mesmas que você encontra na PPD. Lá você vai encontrar as categorias que você pode dirigir, ou no caso, a ACC, né, que é uma autorização, tá? Caso você tenha autorização. Como eu mencionei, a validade dela pode ir até 10 anos, porém,
Cada vez que a gente se habilita ou renova a nossa habilitação, a gente tem um prazo máximo que é de 10 anos. Como vocês vão passar um ano com a PPD, quando vocês receberem a CNH de vocês, provavelmente não vai ter 10 anos de validade, vão ter 9 anos, porque um ano você já passou com a PPD, tudo bem? Então é assim que funciona. Depois que vencerem esses 9 anos com a sua CNH, que você for renovar a habilitação, aí sim você vai receber uma outra CNH que agora vai ter a validade total dela, que pode chegar até a 10 anos, tá bom? Então a PPD só recebemos uma vez, que é quando a gente conclui a autoescola e passa na prova do Detran. Daí por diante é só CNH, tá joia? Espero que tenha dado para compreender as diferenças entre a PPD e a CNH. A principal diferença é a validade, né? E a PPD é aquela que você recebe no primeiro momento, assim que você está habilitado. Depois que você conclui esse um ano de experiência com a PPD, você recebe a sua CNH, que é popularmente chamada de habilitação definitiva, tá bom? Uma coisa importante, uma observação para transmitir para vocês é que durante o período da PPD, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, tá? Durante esse período de um ano, que é o seu ano inicial, você vai ser monitorado com um rigor um pouco maior. Então você tem que tomar um pouco mais de cuidado com as infrações, porque até infrações simples, elas podem te fazer perder uma carteira dentro do prazo de um ano, ou seja, dentro do prazo da PPD, tá bom? E se você perder a sua PPD, infelizmente, né, se você perder ela por excesso de delitos, né, por ter cometido várias infrações, infelizmente, você não irá receber a sua CNH em seguida, tá bom? Então é isso. Bom, dito isso, a gente compreende, né, sobre a habilitação. Entendemos aqui sobre as categorias que podem existir na habilitação, compreendemos que as opções que podem existir na habilitação para a gente pilotar veículos de duas rodas são a ACC, que é uma autorização que limita você a pilotar somente ciclomotores, a categoria A, que te permite pilotar qualquer moto sem nenhum tipo de restrição. Para os veículos de quatro rodas, temos as opções da categoria B, C, D e E, tá bom? E quem quer pilotar as duas opções, tanto carro quanto moto, né, precisa ter alguma opção do grupo de duas rodas com alguma opção do grupo de quatro rodas, tá? Pode ser categoria A com categoria B, pode ser categoria A com categoria C, tanto faz, tá bom? Percebemos aqui agora também, por último, que teremos dois tipos de habilitação. Um deles será temporário e outro será mais duradouro, tá? Um deles se chama PPD, que é a provisória, que é mais curtinha, e a outra é a CNH, chamada popularmente de definitiva, que é aquela que pode durar até 10 anos. Já é? Com isso, eu encerro nosso entendimento sobre a habilitação.